que deve fazer quando você não conhece nenhuma igreja que segue a Bíblia? Nesta mensagem, como em outras que nós colocamos na internet, tem várias citações bíblicas. Nem sempre paramos para ler todos esses versículos na hora. Mas seria muito interessante anotar, ler, não somente o versículo, mas até o contexto de cada trecho, para ter certeza que as suas convicções se baseiam na palavra de Deus, não na minha, nem na palavra de qualquer outro homem. Agora vamos pensar sobre esta pergunta. Se você não conhece nenhuma igreja que segue a Bíblia, o que deve fazer? Seria ótimo se houvesse igrejas em todos os lugares do mundo fazendo exatamente a vontade de Deus. Infelizmente, a realidade é outra. Muitas pessoas estudam a palavra de Deus e descobrem a simplicidade do plano dele, mas não acham nenhuma igreja que esteja respeitando o padrão do Novo Testamento. Muitas ensinam doutrinas humanas sobre a salvação. Algumas negam a divindade de Jesus. Outras adoram de maneiras não aprovadas nas Escrituras. A maioria não respeita o plano bíblico em relação à organização de congregações autônomas e independentes. E assim em diante. Sabemos que não podemos ser cúmplices de obras infrutíferas, nem aceitar comunhão entre a luz e as trevas. Paulo disse, em Efésios 5, versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Em 2 Coríntios, no final do capítulo 6, ele falou da dificuldade e a impossibilidade de comunhão entre a luz e as trevas. Depois ele disse, no capítulo 7, versículo 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que deve fazer uma pessoa sincera, que quer agradar ao Senhor? Não é possível responder a tudo numa pequena mensagem, mas eu gostaria de dar algumas sugestões práticas para ajudar as pessoas nessa situação. Primeira coisa, confirme a sua própria salvação. Se você começou a estudar a Bíblia numa igreja que não segue o padrão bíblico em alguns pontos, é possível que você tenha recebido orientação errada sobre a salvação. Examine as Escrituras. Compare o que você fez para receber a salvação com a palavra de Deus. Saulo, ou Paulo, se achava salvo, zelosamente praticava sua religião, mas ainda estava no pecado. Atos capítulo 9. Deus exige que a pessoa creia e se arrependa e seja batizada para a remissão dos pecados. Eu quero mostrar 2 versículos, embora vários trechos ensinam sobre esse assunto. Em Marcos capítulo 16. Marcos 16. No versículo 16, Jesus, quando enviou os apóstolos a pregar ao mundo, disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ele mostra que a fé e o batismo são necessários para a salvação. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro respondeu à pergunta dos judeus no dia de Pentecostes e disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus ensina. Que é necessário crer, se arrepender e ser batizado para receber perdão dos nossos pecados. Muitas igrejas ensinam, erradamente, que a salvação vem antes do batismo. Examine o que você fez à luz dessas Escrituras. Segunda coisa, fale com outras pessoas. Quando Paulo chegou pela primeira vez em Corinto, ele encontrou um casal que trabalhava fazendo tendas, assim como ele. Também ensinou judeus e gregos durante 1 ano e meio que ele morou naquela cidade. Atos capítulo 18 conta isso. Os resultados? O casal, Áquila e Priscila, se tornou extremamente útil na divulgação da palavra em outros lugares.
uma igreja foi estabelecida em Corinto. Depois Paulo mandou cartas à igreja dos Coríntios. Terceira sugestão. Quando tiver 2 ou mais pessoas verdadeiramente convertidas a Cristo, comece a se reunir como igreja. Certamente enfrentarão muitos desafios, começando com um grupo pequeno e inexperiente na palavra. Mas uma igreja é um grupo de pessoas, sejam 2 ou 2.000, chamadas para fora do pecado, para servir ao Senhor. Não precisa da autorização de ninguém daqui da terra para fazer o que Deus já autorizou. Pode fazer tudo o que Deus ordenou que uma igreja fizesse. Ensinar a palavra, orar, cantar hinos de adoração, participar da ceia do Senhor, cada um contribuir de sua prosperidade para as obras que Deus pede. E assim podem fazer o trabalho que Deus deu. Veja nisso, Atos capítulo 2, versículo 42. Colossenses capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 em diante, sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2, sobre a coleta. 1 Timóteo 3, versículo 15, dizendo que a igreja é a casa de Deus. Com tempo, dedicação e a bênção do Senhor, um grão de mostarda pode crescer numa árvore. Se você não conhece nenhuma igreja que segue a palavra de Deus, faça 3 coisas. Verifique sua própria salvação. Fale com outras pessoas que também têm interesse nas coisas de Deus. E quando conseguir juntar 2 ou mais pessoas realmente convertidas ao Senhor, comecem a agir como igreja, servindo ao Senhor. Simples, mas é o plano que Deus apresentou nas Escrituras.